Fala turma! Mais um vídeo falando de concurso público. Na verdade, na realidade, processo seletivo, vários cargos, Prefeitura Municipal de Araçatuba. Olha a faixa salarial, de R$ 2.100 a R$ 5.574. Inscrições a partir de 12 de janeiro até 11 de fevereiro. Então está aqui, deixarei na descrição do vídeo este link. Você terá acesso direto a esta página dentro do site da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas falando agora de processo seletivo da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Você se interessou? Cargos cuja exigência de escolaridade ensino fundamental, ou médio, ou superior. Você clica então em Saiba Mais. Olha que legal. Aí sim a página sobre esse processo seletivo da Prefeitura de Araçatuba. Depois clique em Editais e Documentos. Você verá que há dois documentos. São os mesmos, galera. É que um tem a página inicial, a primeira página do documento, com a logomarca da Prefeitura. É este aqui. Vamos ver o primeiro publicado, que é este. Veja, abre-se o documento em formato .pdf, Prefeitura do município de Araçatuba, edital de abertura de inscrições, processo seletivo número 1 de 2026. A Prefeitura de Araçatuba faz saber que estarão abertas inscrições para o processo seletivo 1 de 2026, regido pelas presentes instruções especiais, que nós vamos ver aqui, ó. Parte integrante deste edital, que é a Bíblia do seu concurso, você precisa ler. Existem neste documento 54 páginas, ok? Combinado? Para provimento de cargos por contratação temporária. Você está desempregada, desempregado, olha a oportunidade. Constantes do item 1.2, nós veremos essa tabela com os nomes dos cargos, vencimento, outras informações. Sob a organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a banca VUNESP. Instruções especiais dos cargos. Este processo seletivo destina-se à contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Araçatuba, conforme previsto em lei municipal, visando ao preenchimento das vagas existentes e ao preenchimento daquelas vagas que vierem a surgir durante o período de validade do processo seletivo na Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba, em suas unidades escolares. Os cargos, o total de vagas, as vagas destinadas para ampla concorrência, vagas reservadas para PCD, vencimento, requisitos exigidos e a jornada semanal de trabalho são o que nós vamos ver na tabela que segue aqui. Olha aqui, nessa tabela, primeira coluna, os cargos: motorista, agente escolar, oficial administrativo escolar, secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil, professor de educação básica 1, PEB 1, 30 horas, professor de educação básica 2, educação especial 40 horas, professor de educação básica 2, PEB 2, arte 30 horas, professor de Educação Básica 2, PEB 2, Educação Física, 30 horas. Então, você sabe, nesta tabela, primeira coluna, os nomes dos cargos. E aí, na segunda coluna, total de vagas. Motorista, 2 vagas. O vencimento é o que está em destaque na cor azul. Qual o requisito exigido para o cargo de motorista? Ensino fundamental incompleto até a 4ª série, mas também Carteira Nacional de Habilitação, CNH, categoria D de dado ou E de escola. Olha, isso é muito importante. Não basta ter o ensino fundamental completo, por exemplo.
Se não tem a CNH nessas categorias, ou numa dessas, não dá, né, galera? Haverá a convocação, a pessoa fez a melhor prova da vida, ficou em primeiro lugar, haverá a convocação para trabalhar temporariamente ali na Secretaria de Educação do município de Araçatuba e não tem a CNH categoria D de dado ou a CNH categoria E de escola, 40 horas de trabalho por semana. Observe outro cargo, agente escolar, e aí CR. O que é isso, Fábio? Cristiano Ronaldo? Não, cadastro reserva. Não há, por enquanto, até o momento, a vaga. Ela não existe, mas pode vir a existir, como nós acabamos de ler. Quando existir a vaga, a pessoa melhor classificada será chamada. Precisar de mais pessoas, chama a segunda pessoa colocada na classificação final definitiva. Entendeu? Cadastro reserva. Aqui o salário, digamos assim, é o vencimento. Exigência de escolaridade, ensino médio completo, 40 horas de trabalho por semana. Percebam que para agente escolar, oficial administrativo escolar, secretário de escola, todos os cargos exigem ensino médio completo. Cada um dos 3 cargos para trabalhar 40 horas por semana. Salários, entretanto, são diferentes. Agente escolar, este. Oficial administrativo escolar, este outro. Secretário de escola, este aqui. Observou? Percebeu? ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil, também CR, cadastro reserva. Aqui o salário. Curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação específica para a educação infantil. Agente de desenvolvimento infantil, esses os requisitos exigidos. 40 horas de trabalho por semana. Observem agora e tome o devido cuidado. 30 horas de trabalho para o professor de Educação Básica 1, PEB 1, 30 horas. Cadastro reserva, aqui o salário, requisitos exigidos. Você vai fazer a leitura atenta de cada cargo, exigência, não é verdade? Não basta olhar o cargo, o salário e falar, opa, vou fazer o concurso, na verdade, o processo seletivo. Não, leia o edital, por isso deixarei na descrição do vídeo este link aqui, você clica, tem acesso a esse documento e vai ler, por exemplo, opa, quero o cargo de professor de Educação Básica 2, Educação Especial, 40 horas. Você sabe que não há vaga, é cadastro reserva. O salário é esse aqui, mas e os requisitos exigidos? São esses, licenciatura plena em pedagogia e habilitação para o magistério de alunos com deficiência mental e intelectual, ou habilitação para o magistério de alunos com deficiência física, ou habilitação para o magistério de alunos com deficiência visual, ou habilitação para o magistério de alunos com deficiência auditiva, ou habilitação para o magistério de alunos com altas habilidades, superdotação, ou habilitação para o magistério de alunos com transtornos globais do desenvolvimento, ou curso de especialização no atendimento educacional especializado de no mínimo 180 horas ou pós-graduação de no mínimo 360 horas no atendimento educacional especializado ou pós-graduação que contenha descrita no certificado ou histórico escolar o mínimo de 100. Tá vendo, galera? Você quer o cargo, tem que ver todos esses requisitos. E vinha até aqui. Não precisamos fazer a leitura no vídeo. Você se interessou por este cargo aqui, você viu o tanto de requisito exigido. Está na tela, em destaque na cor azul. Depois continua. É a penúltima coluna. E continua. E continua. E vai até aqui, ó. Tá ok? Agora, professor de Educação Básica 2, PEB 2, Arte, 30 horas. 30 horas de trabalho por semana. Este é o vencimento. Também cadastro reserva. E requisitos exigidos. Curso de licenciatura plena, com habilitação específica em área própria ou curso superior de licenciatura plena, com habilitação específica em área própria
ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. Tá vendo? É assim que se lê um edital de concurso público e também um edital de processo seletivo. Neste vídeo falando da Prefeitura Municipal de Araçatuba, município de Araçatuba e o seu processo seletivo, algum cargo. O caso do motorista, com vaga, 2 vagas, para trabalho por tempo determinado, né? Temporário, turma, galera. E os demais cargos, cadastro reserva. A qualquer momento, a vaga surge, né? E aí a pessoa bem classificada, lá na classificação final, definitiva, ela é chamada, convocada para tomar posse e ali trabalhar. Continuando a leitura, o vencimento dos cargos tem como base o mês de maio de 2025. A Prefeitura do município de Araçatuba oferece ainda os seguintes benefícios: vale alimentação de R$ 1.070, plano de saúde ambulatorial, plano odontológico. O preenchimento das vagas será feito a critério exclusivo da Prefeitura de Araçatuba. O candidato aprovado, caso venha a ser contratado em caráter temporário, vai prestar serviços ao município de Araçatuba na Secretaria Municipal de Educação ou nas unidades escolares, dentro do horário estabelecido pela administração municipal de Araçatuba, podendo ser diurno e ou noturno em dias de semana, nos termos de lei e de lei complementar. A contratação temporária se dará sob o regime jurídico especial da Lei Municipal de 2013, contratação por tempo determinado, em consonância com o artigo 37, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. O cargo a ser preenchido temporariamente está inserido na estrutura de carreiras previstas na Lei Complementar lá de 2022 e será regido por disposições desta Lei Complementar e também da Lei Municipal de 92, no que é aplicável à natureza da contratação. As atribuições dos cargos, no anexo 1 deste edital, existem 4 anexos, salvo engano, nós veremos um a um. Olha, importante isso daqui. Inscrições a partir das 10 horas do dia 12 de janeiro até às 23 horas e 59 minutos de 11 de fevereiro. Não perca o prazo, se é que é o seu interesse, ainda que temporária, na Prefeitura Municipal de Araçatuba, especialmente na Secretaria de Educação. Não será permitida inscrição por meio bancário, nem pelos correios, nem por facsímile, também não condicional, e não será permitida inscrição fora do prazo estabelecido neste edital. Galera, o edital é a bíblia do concurso. Imagine um processo seletivo ou um concurso. Se eles fossem jogos, você precisa saber das regras para participar do jogo, não é verdade? Então o edital contém essas regras, informações, orientações. Leia o item 2.2. É importante ser ativo na leitura de um edital. Está começando no mundo dos concursos públicos? Você precisa ler esse documento. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste edital e previstas em lei, sobre as quais o candidato não vai poder alegar qualquer espécie de desconhecimento. Então precisa ler, turminha. Ao efetivar a inscrição, o candidato concorda com os termos que constam neste edital e manifesta, sim, plena ciência quanto à divulgação dos seus dados pessoais, nome, data de nascimento, etc., em editais comunicados e resultados relativos a este certame, que é o processo seletivo, tendo em vista que essas informações são necessárias ao cumprimento do princípio da publicidade dos atos do processo seletivo. Nesse sentido, não caberão reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, etc. e tal. Você vai fazer a leitura, turma. Não será permitida, em hipótese nenhuma,
troca do cargo pretendido após efetivada a inscrição. Você fez a inscrição para motorista, aí depois se arrepende e quer fazer o concurso para agente escolar? Não. E observe que valores de taxa de inscrição são diferentes a depender da exigência de escolaridade. Fundamental para o motorista, R$ 54,90. Estes 3 cargos exigem ensino médio completo, R$ 67,90. Os outros cargos, os demais, ensino superior completo, mas existem outros requisitos exigidos, ok? Para a contratação futura. E a taxa de inscrição, R$ 98,80. Leia item 2.4.1, 2.4.2 e vai fazendo a leitura para o pagamento da taxa de inscrição por meio do boleto. Somente será utilizado o boleto bancário gerado no site da Fundação VUNESP, que deixarei na descrição deste vídeo para você. Clicou, acessou o site da VUNESP até o último dia do período de inscrições. E o boleto bancário deverá ser pago até o dia 12 de fevereiro de 2026. Eita, ano alvissareiro, auspicioso. Muitas as informações, fala de pesquisa, alguma falta de informação, não há devolução do dinheiro pago, né, com a inscrição. Realizada a inscrição, o candidato que eventualmente necessitar alterar algum dado cadastral vai poder realizar acessando o site da VUNESP, www.vunesp.com.br, na área do candidato e ou entrando em contato com o Disque VUNESP. Em dias úteis, existe até um 0800. Muitas as informações. Turma, galera, você está desempregada, você está desempregado, ou de repente quer se aventurar no mundo do concurso público, primeira vez, vai fazer esse processo seletivo para ver como é que as coisas acontecem. Quando você imerge, você entra no mundo do concurso público, você tem que pôr na cabeça que você só sai desse mundo, desse universo do concurso, com a sua vaga. Seja de um processo seletivo, seja de um concurso público. Neste caso aqui, vagas para trabalhar por tempo determinado. Então você já sabe. Você faz a melhor prova de sua vida. Fica em primeiro lugar. De repente é convocado para a contratação e vai trabalhar na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Mas é por tempo determinado. É por pouco tempo, é temporário. Pouco tempo, eu não sei quanto é esse pouco tempo, mas é temporário. Tem que ter esse discernimento. Não vá ter a ilusão de que vai trabalhar por 1 ano, ou 2, ou 3, e depois, né, digamos assim, agora, como já faz 3 anos que eu trabalho aqui, era temporário, eles vão me efetivar. Não. É processo seletivo e as vagas para cargos temporários. Sim, senhor. E não há como reclamar. Não há. Não existe mandado de segurança que derrube isso. Porque o edital é um documento legal também. Então você vê no edital, por exemplo, o anexo 4º, falei que eram 4, cronograma, início das inscrições, 12 de janeiro, fim das inscrições, 11 de fevereiro, tem o vencimento do boleto, como dissemos, período de solicitação de isenção, outras datas. Vamos ver a aplicação da prova objetiva, 12 de abril de 2026. Olha que legal! Disponibilização no site da VUNESP, a partir das 10 horas do dia 13 de abril, do caderno de questões da prova objetiva. E depois vai ter a publicação do gabarito. E por falar em prova objetiva, vamos ver o que mais podemos falar neste vídeo, especialmente para você que está começando no mundo dos processos seletivos e dos concursos públicos. Olha que interessante. Item 7 do edital. Por favor, leia. Não é para ler todas as 54 páginas. Existem páginas dedicadas a um cargo que não é o seu cargo. Então, mas é importante o item 7, por exemplo, para todos os cargos.
Das provas, o processo seletivo vai constar de fases e provas. O motorista, primeira fase, tem a prova objetiva, com conhecimentos gerais, português e matemática, e conhecimentos específicos. 10 questões de conhecimentos específicos, 10 de matemática, 10 de português. Tem a segunda fase, que é uma prova prática, e a terceira fase, uma perícia médica. No caso do motorista, turma, não se perca na tabela. Tá vendo aqui, ó, motorista é o cargo, e aí fala de fases e provas na segunda coluna. Primeira fase para o motorista, isso. Segunda fase, terceira fase, o que está em destaque agora. Beleza? Agente escolar, oficial administrativo escolar, secretário de escola. Primeira fase, prova objetiva. Segunda fase, prova de títulos, avaliação de documentos. Eu falei de títulos ali, porque aqueles cargos com exigência de escolaridade superior, haverá, como você vê aqui também, ó, a avaliação de documentos, por exemplo, fez pós-graduação, fez lá uma especialização, carga horária, tudo aquilo que nós dissemos. Então, nessa fase de prova de títulos, os documentos serão avaliados. No caso do agente escolar, oficial e secretário, a avaliação dos documentos é, por exemplo, cadê o certificado de conclusão do ensino médio? Entendeu? Houve um diploma de conclusão ou não? Essa dúvida, você pode até tirar com a Fundação VUNESP, até mesmo com a Secretaria Municipal, né, de Educação de Araçatuba, se é que não está no restante do edital. São 54 páginas. E perceba, terceira fase, perícia médica. Aliás, todos os cargos com 3 fases, sendo a terceira a perícia médica. Tá bom, mas importante é saber, o motorista, na primeira fase, tem a prova objetiva. O que vai cair nessa prova objetiva? Conhecimentos gerais e específicos. Português, matemática, conhecimentos específicos, 10 questões cada uma, 30 questões no total. Agente escolar, conhecimentos gerais, português e matemática, 10 questões cada uma. Nos conhecimentos específicos, atenção, 20 questões. E, claro, galera, turma, galera. Conhecimento específico para agente escolar é diferente do conhecimento específico do oficial, também diferente do secretário. Isso é bastante lógico, óbvio, ou não? E haverá, como eu disse para vocês, segunda fase, prova de títulos. Vai avaliar os documentos. Agente de desenvolvimento infantil. Olha aqui, primeira fase, prova objetiva, conhecimentos gerais, português e matemática. E os conhecimentos específicos? São conhecimentos pedagógicos e legislação. Para o agente de desenvolvimento infantil, inclusive nos conhecimentos específicos, 25 questões. E português, 15. Matemática, 10, como nos demais cargos. Tome cuidado. Avalie aquilo que você precisa estudar mais. Avaliação do documento, segunda fase. Perícia médica, terceira. PEB 1, 30 horas. Praticamente igual ao ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil. Prova objetiva, português, 15 questões. Matemática, 10. Conhecimentos pedagógicos e legislação, 25 questões. Segunda e terceira fase, mesma coisa. E perceba estes 3 cargos, PEB 2, 30 horas ou 40 horas. Primeira fase, prova objetiva, conhecimentos gerais, português e conhecimentos pedagógicos e legislação. 15 questões de português, 10 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação. Cadê matemática? Não está aqui. Então você não estuda. Conhecimentos específicos, 25 questões. Tá entendendo? Veja no caso do PEB 1. Os conhecimentos pedagógicos e legislação estão nos conhecimentos específicos. Serão 25 questões lá na prova objetiva. Para estes 3 cargos, PEB 3, PEB 2, seja 30 horas, seja 40 horas, você nota que nos conhecimentos específicos, 25 questões, mas aqueles conhecimentos pedagógicos e legislação estão nos conhecimentos gerais e serão 10 questões. Importante dizer, bem importante,
você precisa acompanhar esta página aqui, porque outros documentos serão publicados e não é raro haver retificação de edital de abertura de inscrição. Então, vamos supor, haverá um outro documento aqui, por enquanto você vê dois, haverá um terceiro documento, talvez, data lá, dia 15 de janeiro, e aí falando retificação do edital de abertura de inscrições. E aí você precisa ler, tudo bem? De repente, nesta tabela, exista erro e faltou matemática? Eu só estou perguntando, não estou dizendo que é verdade. A prova de títulos de caráter classificatório visa valorizar a formação do candidato, e a prova objetiva é aquela com questões de múltipla escolha. 5 alternativas, sendo uma a resposta da questão. Cada questão com 5 alternativas. E as questões são formuladas, elaboradas a partir daquilo que está no conteúdo programático, que é o anexo 2º deste edital. O anexo 1º são as atribuições do cargo. Vamos ver aqui um exemplo. Anexo 1º das atribuições dos cargos. Você vê PEB 1, PEB 2, descrição das atribuições, e aí você faz a leitura. Percebe? PEB 2, educação especial. O que a pessoa vai desempenhar? Vai observar e cumprir as atribuições constantes do professor de educação básica 2, descritas anteriormente, identificar necessidades do aluno. Vamos ver outro cargo. Oficial administrativo escolar. Vai conhecer, coligir e manter atualizada toda a legislação escolar vigente, organizar arquivos assegurando a preservação de documentos, receber e protocolar toda a documentação, etc. e tal, secretário de escola. Outras, as atribuições. Agente de desenvolvimento infantil, atribuições específicas deste cargo, que são bastantes. Agente escolar, outras atribuições. Mas, como eu disse para vocês, o importante, porque você vai fazer a prova objetiva, veja que o anexo 2º fala do conteúdo programático. Faça a leitura disso aqui, tá ok? Estamos na página 38 do edital. O cargo com exigência de ensino fundamental completo é o caso do motorista, aliás, incompleto. Ensino fundamental. Conhecimentos gerais, português, matemática. E os conhecimentos específicos para o cargo do motorista são esses aqui em destaque. Claro que existe legislação de trânsito. Afinal, a pessoa vai conduzir veículo, não é verdade? Agora, cargos com exigência de ensino médio completo. Esses 3 cargos, secretário, oficial e o agente. Nos conhecimentos gerais, lá na prova objetiva, serão cobrados conhecimentos de língua portuguesa, de matemática, e segue aqui, ó, matemática. E os conhecimentos específicos, como eu havia dito, o agente escolar, são esses conhecimentos específicos, turma. O oficial administrativo escolar são outros conhecimentos específicos. O secretário de escola, diferentes conhecimentos específicos do oficial e do agente escolar. Agora, para qualquer um desses 3 cargos, cuja escolaridade exigida é ensino médio completo, haverá na prova objetiva os conhecimentos gerais. Português é conhecimento geral. Matemática é conhecimento geral. Legal? Que tal? Tá entendendo? Agora, cargos que exigem ensino superior completo. No caso do ADI e do PEB 1, 30 horas. Atenção! Para esses 2 cargos, nos conhecimentos gerais, português e matemática. Nos conhecimentos específicos, o agente de desenvolvimento infantil precisa estudar isso aqui. Existe também a bibliografia como referência para os estudos. O professor PEB 1, 30 horas, são outros conhecimentos específicos e segue também aqui, ó, a bibliografia. Tudo bem? Agora, galera, tem legislação educacional também. Agora, para os cargos
PEB 2, 40 horas, PEB 2, 30 horas, educação física, professor de educação básica, arte, conhecimentos gerais, português, não tem matemática, não estou vendo. Conhecimentos pedagógicos e legislação para PEB 2. Veja isso. Por quê? Porque estamos falando daqueles cargos que exigem ensino superior completo. Todos são PEB 2, professor de educação básica 2, sendo educação especial 40 horas. PEB 2, arte 30 horas. E educação física 30 horas. Para estes 3 cargos, nos conhecimentos gerais, não há matemática. Existe português, vai cair na prova objetiva. E os conhecimentos pedagógicos e legislação para PEB 2. Está dentro dos conhecimentos gerais. E existe aqui a bibliografia para candidato estudar e os conhecimentos específicos do PEB 2, galera. Professor de Educação Básica 2 e Educação Especial 40 horas, são esses os conhecimentos específicos e segue a bibliografia recomendada. Tem legislação também, publicações institucionais, declarações internacionais. Agora, o outro cargo, PEB 2, artes 30 horas. São outros conhecimentos específicos, talvez bibliografia recomendada, diferente. E aí, professor de Educação Básica 2, Educação Física 30 horas, conhecimentos específicos são diferentes dos outros professores PEB 2, bibliografia recomendada, está aqui como referência para os estudos. Você vê que é muita coisa para a pessoa estudar. O anexo 3º mostra endereço da Prefeitura de Araçatuba e também da Fundação VUNESSE. Importante, eu falei de 0800, mas na verdade é este telefone aqui, de segunda a sábado, em dias úteis, das 8 às 18, e também tem o contato via site da VUNESP. Gostou? Legal? Que tal? E aí? Vai fazer o concurso, melhor dizendo, o processo seletivo da Prefeitura de Araçatuba? Tá vendo? Ó, cliquei o outro documento, a diferença deste aqui, que acabamos de ler, para este outro. Tá vendo aqui, ó? Tá ficando em cinza. Cliquei nele, abre o documento, é porque tem a capinha aqui, Prefeitura Municipal de Araçatuba. Você vê ali a foto da cidade, mas depois vem o edital. Tudo que nós fizemos de leitura tá aqui, ó. Vou demonstrar para você e provar. Veja, Prefeitura do município de Araçatuba, edital de abertura de inscrições, processo seletivo número 1. Olha aqui. Verdade ou não é? Instruções especiais, 1 dos cargos. Instruções especiais, 1 dos cargos. Você vem nesse documento aqui, ele termina com o cronograma na página 54. Olha aqui. Não perca o período de inscrição para o processo seletivo. Neste documento, cuja primeira página é esse sumário, a capinha com desenho, foto, você percebe? Olha aqui o cronograma, anexo 4º, lembrando do período de inscrições. Se interessou, vai fazer esse processo seletivo, precisa trabalhar, quer ingressar no mundo dos processos seletivos e dos concursos públicos? Fica a dica aí. Legal? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode criticar. E no comentário, se tiver alguma dúvida, pergunte. Se eu souber, eu respondo. De verdade. Desejo a você, inscrito aqui do canal, vocês, pessoas que vão se inscrever nesse processo seletivo da Prefeitura Municipal de Araçatuba, desejo bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Já se inscreveu no canal? Ative o sininho para ficar por dentro de outros concursos públicos e processos seletivos. Assim você não fica de fora e corre o risco de um dia conquistar a sua vaga, porque concurso público e processo seletivo é como se fosse uma fila. Se você estudar, tenha a certeza de que sua vez vai chegar. Até mais ver!